E aí, cara, bom, você falou pra gente aqui que houve, né? Aliás, ele foi avisado sobre esse intermediário aí. E aí eu queria te perguntar, que você ia falando, né? Que até acho que eu te interrompi. Que eu te perguntei quando foi que você notou que o barco ali estava difícil e tal, e você falou que foi justamente nesse ponto. Quando foi que o Augusto te chamou? Foi você que chegou pro Augusto para interromper esse trabalho? Quando foi que você chegou nele ou ele chegou a você e falou, olha, não vai dar para continuar? E como foi essa conversa? Depois desse ruído que começou com o Rubão, eu e outras pessoas, quando íamos à sala da presidência, a gente começou a ouvir algumas coisas do Augusto, que no início eu entendi como alguém que está irritado com o outro cara, tal, não sei o quê, mas depois começou a passar um pouquinho do limite, caiu um pouquinho na difamação. Então, de falar mal do Rubão, de detonar o Rubão. Tá. Né? E como eu fui trazido para a campanha pelo Rubão, porque conhecia o Rubão lá Entendi. de 20 anos atrás, eu acho que o Augusto entendia que eu poderia ser o cara que levasse alguns recados dele para o Rubão. Entendi. E eu, lógico, que na hora percebi isso, né? Mas deixei rolar, cara. E o que eu fazia? Eu filtrava. Uhum. Os recados que eu achava pertinentes, eu levava. Outros que era só para provocar, para fazer uma difamação e tal, eu absorvia. Eu blindava. Entendeu? E ficou evidente que o Augusto foi se irritando com o fato de talvez eu não me comportar do jeito que ele gostaria. Uhum. Levando esses recados, ou me distanciando, me aproximando mais dele. Entendeu? E também o fato dele querer atingir o Rubão. Uhum. Né? O negócio foi escalando de um jeito que, cara, eu não tenho a menor dúvida que no momento em que ele fala, ele pede pro Marcelinho para me comunicar da minha saída, ele estava de fato tentando atingir o Rubão. Vou tirar os caras que você trouxe. Entendi. E foram caindo um por um. Uhum. Começou comigo, mas o Yun quem trouxe? Rubão. O Rosala, quem negociou a chegada? Rubão. O Thiago do Cifute, que é um cara bacana pra caramba, que foi muito maltratado lá dentro, foi difamado também, entendeu? Que é um cara muito legal. Mesma coisa. Entendeu? Mas eles caíram ou pediram pra sair? Não. Eles foram sendo isolados, Cross. Uhum. Entendi. Só pra você ter uma ideia, assim, quantas vezes o Augusto me chamou pra reclamar de algo que eu tinha feito? 0. Nenhuma reclamação. Entendeu? Só que aí, quando eu saí, ele aproveitou algumas oportunidades que ele teve para dar umas cutucadas bobas, assim, que eu realmente não entendi. Porque quando você... Em você, né? Tá. Quando você interrompe uma relação dessa no mercado corporativo, cara, valeu. Entendeu? Você toca a sua vida daí, eu vou tocar a minha vida daqui. Eu não falo mal da empresa para qual eu trabalhei, você não fala de mim e bola que segue. Agora, cara, uma entrevistinha aqui, uma entrevistinha ali, até na coletiva. Aquela coletiva, enfim... recadinhos, cutucadas, uma coisa boba, assim, entendeu? Então, assim, 20 dias antes de eu sair, o Augusto parou de falar comigo. E aí ele para algumas pessoas diz assim, ele não performou bem, foi falha técnica, porque ele não fez alguns posicionamentos que deviam ser sido feitos. Como que eu vou fazer posicionamento se o presidente não fala comigo? Parou de responder mensagens, tudo. 20 dias antes. E aí ele usa esse próprio cenário criado por ele para justificar a minha saída. Uhum. Entendeu? Então, assim... Aí eu falei assim, cara, eu tava quietinho Só pra você ali... seguir, isso não teve nada a ver, porque é uma percepção que algumas pessoas têm. Esse desligamento não teve, se é que foi, não teve nada a ver com a situação lá do contrato da Vaidbet e todo aquele rolo que deu com a Começou nota. ali. Tá bom. Ele sabia que eu sabia do problema. Uhum. Entendeu? E ele começou a atacar o Rubão nos bastidores por causa disso. Tá. Aquela reação que eu falei pra vocês no início, que foi que em vez de ser, opa, vamos ver o que tá acontecendo, vamos tomar providência. Uhum. Não, foi de irritação. Tá. Uhum. Entendeu? E aquilo foi escalando. E escalou, né? Tanto que a diretoria, a primeira diretoria, praticamente toda saiu. Uhum. Então, você saiu de lá e teve alguma conversa com ele? Nenhuma. Ou não? Foi isso aí, valeu. Nenhuma. Entendi. Nem falei com ele no dia da saída. Ele pediu para que fosse comunicado a mim por um terceiro. Foi o Marcelo Mariano. Só para eu passar para ele, eu queria te perguntar isso, porque o tempo que você teve lá, o Augusto ele tem uma mania, cara. Que mais uma vez, eu já falei aqui. Todo mundo sabe que a oposição, que
Andrés, Duílio e toda a galera lá tá querendo, obviamente, vão fazer o papel deles, querem derrubar ele. Só que eu acho que nos últimos meses ele tem intensificado esse negócio de nós contra eles, que às vezes ele tenta empurrar os problemas dele, que ele criou, pra essa parada de estar sendo atacado. Então uma coisa que ele traz muito, isso é um grande defeito dele, que isso é legal você usar no início, as pessoas compram a ideia. Só que depois da sexta vez que você usa essa desculpa pra contornar um problema que você criou, aí já fica foda. Como que era? Você teve essa conversa com ele também ou não? Você reparou isso nele? Porque é uma coisa que ele usa direto. Por exemplo, a primeira vez que ele falou, querem me derrubar, é muita gente, é todo mundo, tem gente dentro do... Ele falou, tem gente dentro do Corinthians contra mim. É toda hora isso. Então a primeira vez que eu ouvi, eu falei, porra, quem que tá aí dentro? Tá... Só vaga. A sexta vez a falar, aí você já tá de brincadeira, Augusto. Como é que é? Rolou isso lá? Cross, analisa comigo. Quais são os 3 gargalos principais de crise do Corinthians hoje? Do ponto de vista administrativo. Financeiro. A questão mal explicada do intermediário, tá. que virou dessa gestão, tá. Que virou caso de polícia. Tá. Sim. Né? A presença de um diretor ali que foi apontado com uma causa da saída de muitos outros, que é o Marcelo Mariano. Que ele defendeu bastante esse Mariano. Ainda defende. É. E 40 e tantas contratações para a base. Esses são os 3 gargalos, os 3 grandes problemas que o Corinthians tem hoje. Explicar isso. Qual deles ou quais deles tem a ver com a oposição? Pois é. Nada. Nenhum. É claro que a oposição vai ficar enchendo o saco, vai fazer um monte de coisa. Vai. E se você fosse oposição, você faria também. Entendeu? Então, existe a oposição? Existe. Só que assim, cara, hoje os principais problemas da administração do Corinthians tem nada a ver com a atuação da oposição. Além do que, quando a gente fala em oposição no Corinthians, a gente fala do Renovação e Transparência. André Sanches. Sim. A sensação que dá é a seguinte, se o Augusto sair, se acontecer algum problema com essa gestão, a Renovação e Transparência volta com força total. Não volta. Não agora. Sim. Morreu a Renovação e Transparência? Não. Eles estão ali. Eles vão se organizar. Só que eles sangraram demais nos últimos meses, nas últimas eleições. Eles perderam por uma margem muito grande a eleição para presidente. E em fevereiro teve a eleição do Conselho. Eles perderam também. Então a Renovação e Transparência saiu muito machucado. De novo, não morreu, tá lá. Vai se organizar, vai se reerguer, mas não para agora. A marca ainda está muito, muito detonada. Se o Augusto sai, quem assumiu é um vice, alguma coisa assim. Não vai assumir os outros caras. Então, cara, é que assim, é uma situação tão inusitada que ninguém sabe muito bem como que acontece. Né? Aí você vê o estatuto, tudo bem, o estatuto prevê alguns casos ali. Mas, politicamente é difícil você... se o Augusto sai, seja por um impeachment ou por uma renúncia, o que acontece? Quem que assume? Como que é o processo de escolha? Cara, é um grandíssima interrogação. Entendeu? Mas eu entendo, pelo menos na experiência que eu tive lá dentro, que nesse primeiro momento, falar assim, se o Augusto sair, entra o Renovação e Transparência, não, isso você está jogando com medo com a torcida. Entendeu? Você está tentando fazer uma política ali de horror. Agora, precisa ficar de olho? Precisa. Porque lá na frente, daqui 2 anos, na próxima eleição, eles vão se organizar. Claro. E dependendo do que o Augusto fizer, voltam muito mais fortes, infelizmente. Cara, se for torcida, né? A gente sabe, obviamente, que um dos personagens principais da história de qualquer clube é a torcida, né? Você mexe com a emoção de milhões de pessoas e que sustentam o clube, né? Se o clube tem tanto faturamento, porque a torcida vai lá e consome aquilo ali, né? E o Corinthians teve, ano passado, um recorde de faturamento, apesar de todas as dívidas. Como que foi? Porque na eleição do Augusto Melo, inclusive, as organizadas ficaram do lado dele, né? As principais. Coisa que... Foi inédito. Exato. Foi uma coisa assim, eu não sou corintiano, mas vendo de longe, falei, cara, isso aí é inacreditável ter acontecido esse negócio aí. E aí eu queria falar pra você, perguntar no caso, como é que é pra você lá, questão de comunicação, com as organizadas, que tem tanta influência dentro do clube, e o que tipo assim, a torcida, ela é coração, né? Torcida normal, tô dizendo, não organizada que tem mais organização, obviamente, torcida organizada. Mas assim, o que a torcida pede, não necessariamente é o que o clube precisa, né? E tem que ser medido isso, mas no Corinthians se fala muito que a torcida influencia mais do que a maioria dos outros clubes, né?
Como que foi isso pra você e essa relação com as torcidas organizadas também? Eu acho que a entrada, a manifestação oficial deles em prol da candidatura do Augusto, eu acho que passa muito pelo aquilo que a gente falou no início, da rejeição ao que estava. Né? Então, assim, olha só, eles sempre fizeram questão de deixar isso muito claro. Ó, a gente vai apoiar agora, mas é porque a gente não quer mais isso aqui. A hora que você assumir, a gente vai te cobrar também. Isso eles deixaram muito claro desde o início. Então eu não entendi assim como um apoio ao Augusto, ou ao grupo, ou à candidatura. Né? Embora tenha sido inédito e tenha sido interessante para o nosso ponto de vista. Dave, eu entendo o seguinte, cara. O tamanho da influência da torcida na administração é proporcional à fragilidade da administração. Concordo. Tá? Quanto mais frágil, quanto mais perdido, quanto mais desorganizado você está, mais você cede espaços. É só ver o Palmeiras, né? O Palmeiras... Os caras não tem espaço nenhum lá organizado. Então, assim, eu sou contra que converse? Não. Mas eu sou contra que vá dar palestra para jogador e técnico no CT. Né? De vez em quando subir ali, trocar uma ideia e tal, tá bom. Porque a gente não pode desprezar o tamanho, a força e a relevância da torcida, especialmente a torcida do Corinthians, pro clube. Mas você não tem a dúvida, cara. Quanto mais presente eles estiverem lá dentro, é inversamente proporcional à organização da administração. Mas nem chegou nesse ponto. Você Tá